Oi, mulheres! Voltamos com o nosso programa com o Dr. Omar Assai, que é oftalmologista. E lembra que eu estava conversando com o Franciulli e falei, Omar, é nome árabe e tal? Não é, né? Não é. Sou não japonês, é o caso. descendente orientais. Sou terceira geração de japoneses aqui no Brasil, da minha família. Que Assai é de origem japonesa. Sim. Doutor Omar, vamos falar sobre glaucoma. Sim. Tem a ver com a idade? Não tem relação com a idade, na verdade, né? O glaucoma, ele obviamente, ele aparece em pessoas de mais idade, mas, por exemplo, um recém-nascido, ele pode apresentar glaucoma eventualmente. É mesmo? O glaucoma congênito, que nós chamamos, né? Tá. Mas ele não tem muita relação com a idade. Perfeito. Nós temos umas fotos, não é? Sim. Para que a gente já comece a entender o assunto. Ai, que foto complicada, não entendi nada, doutor Isso Omar. aqui é só para vocês terem uma ideia, para o pessoal de casa ter uma ideia de como é feita toda a produção do líquido que vai banhar a parte interna do olho, que é o humor aquoso, né? E de onde ele é drenado. E daí para ter uma ideia de entender o que faz o mecanismo de aumentar a pressão dentro do olho, né? Tá. Então o humor aquoso é produzido mais ou menos nessa região aqui, que é por trás da íris. Então se a gente pegasse e fizesse uma secção do olho, a parte colorida do nosso olho é a íris, e por trás da íris a gente teria essa região. Aqui é produzido o humor aquoso. Esse humor aquoso ele percorre toda a extensão da íris, vem para a parte da frente do olho, banha a nossa córnea pela parte de dentro, banha toda a íris, faz toda a irrigação, toda a nutrição desses tecidos. E vai ser drenado nessa região aqui, que a gente chama de seio camerular. Doutor, eu não entendi nada. Então, basicamente... Eu não entendi absolutamente nada. Entenda. Cadê o olho? Eu não consegui nem identificar. Aqui, na verdade, a gente está fazendo uma secção, um cortezinho do olho. Um corte. É um cortezinho do olho, está de uma região super específica. Só para vocês entenderem, para o pessoal de casa entender, que assim, é onde acaba a parte colorida do olho e começa a parte branca do olho. Então, aqui é a parte branca, aqui seria a parte colorida, que é aqui a córnea, e aqui é a região da íris, onde a gente tem a parte da cor do olho, castanha, azulado, tudo mais, é nessa região. A gente está falando dessa região. Agora ficou mais claro. E aí, o líquido, como que chama que você falou? Humor aquoso. O humor aquoso é produzido aqui? Ele é produzido aqui. Embaixo. Embaixo da íris. Ele vem aqui para trás e daí ele é drenado aqui na frente. Perfeito. Ele escoada aqui pela parte anterior. Tá. Vamos para a próxima foto. Então, só para vocês entenderem qual que é a sequência dos eventos que podem levar ao aparecimento do glaucoma, o surgimento do glaucoma numa pessoa, né? Então, a gente tem por diversos mecanismos, ou seja, se tem uma dificuldade da drenagem desse líquido que é produzido dentro do olho, ou se tem um excesso da produção desse líquido, você vai começar a aumentar a pressão intraocular. A pressão aumentando é como a gente pegar um mecanismo e começar a apertar, por exemplo, aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de apertar a ponta do dedo até ficar roxinha. A gente começa a fazer isso aqui com o nervo óptico, né? Então o nervo óptico começa a sofrer com isso, ele começa a ter morte das células do nervo óptico e pela própria pressão, né, essa pequena área que a gente chama de escavação, ela começa a aumentar. Então ela vai aumentando de tamanho. Por isso que é importante, quando a gente passa numa consulta de oftalmologista, fazer o exame do fundo do olho, porque assim a gente consegue determinar se está tendo uma alteração. Isso aqui é a progressão da perda do campo visual do paciente, né? Então isso aqui seria um paciente que tem uma visão normal, conforme o glaucoma vai progredindo, vai chegando até aqui, que é o que a gente chama de campo tubular. Né? Assim, é a fase final, já um glaucoma bastante avançado nesse ponto, Regina. Esse exame que o senhor citou de observação do fundo do olho é o que precisa colocar o colírio, precisa de um tempo maior? Você tem dois métodos para fazer isso. Um que você faz a fundoscopia direta, que a gente chama, que é aquilo lá que você coloca aquele aparelhinho na frente do olho, aquele luzinho na frente do olho para ver. E você tem esse outro que é o mapeamento da retina, que é a fundoscopia indireta, que daí você coloca aquele capacete, uma lente grande na frente do olho e você tem que dilatar a pupila. Tá. Vamos ver mitos e verdades, então, a respeito desse assunto? Vamos lá. É mito ou verdade que a pressão intraocular tem relação com a pressão arterial? Não, não tem relação. São pressões independentes. O paciente pode ser hipertenso e não ter alteração da pressão intraocular, tá? Não tem relação direta. Ótimo. É mito ou verdade que há métodos de prevenção da doença, ou seja, do glaucoma? Então, na verdade, não há como ser prevenido. Se o paciente tem a tendência, é um mito, né? Se o paciente vai ter a tendência do desenvolvimento do glaucoma, não tem um método que você previna, que você faça o paciente, você não vai mais ter a partir do momento que você fizer esse tipo de tratamento ou seguir essa rotina. Você consegue, muitas vezes, antecipar as alterações que o glaucoma vai levar esse paciente, mas você não consegue frear, barrar a doença de uma vez totalmente. Perfeito. Tá? É mito ou verdade que existe tendência familiar para se adquirir o glaucoma? Glaucoma, gente, adquire ou desenvolve? Desenvolve. Adquirir, a gente colocaria mais uma conotação como se fosse uma doença. Sim. Uma virose, por exemplo. Então, isso aqui é uma verdade. Se você tem familiares diretos, seu pai, sua mãe, algum irmão tem glaucoma, a sua chance hoje, a gente sabe que é comprovadamente 2 vezes maior de desenvolver glaucoma do que um paciente que não tem.
nenhum familiar. Exatamente, é muito alto. Então tem que sempre fazer uma verificação. A gente fala as consultas anuais, é por causa disso, para a gente poder tentar desvendar esse tipo de... descobrir se o paciente vai conseguir, vai desenvolver ou não. Tá certo. É mito ou verdade que é possível perceber os sintomas, já que a doença evolui de forma rápida? Então, Regina, isso é um mito e assim, isso aqui tem que ser muito bem esclarecido para o pessoal de casa. Por quê? Porque o glaucoma, na verdade, ele não evolui de forma rápida, ele evolui de forma bem lenta, é bem devagar, bem demorado. E para o paciente perceber em casa, sem fazer exame nenhum, que ele começou a desenvolver o glaucoma, né, a gente tem um estudo que mostra que mais ou menos metade das células nervosas da retina desse paciente já morreram por conta do glaucoma. E quando chega nesse ponto, já são glaucomas avançados. Para ele perceber, sem exame nenhum, é um estágio avançado. Tá certo. Tá? É mito ou verdade que o glaucoma pode causar cegueira irreversível? Então, é uma verdade, isso é uma triste verdade, né? O glaucoma, hoje em dia, ele é a segunda maior causa de cegueira mundial e é a primeira causa de cegueira irreversível. Só para ilustrar, a primeira causa de cegueira reversível, no caso é a catarata, e o segundo seria o glaucoma. Só que em termos de cegueira irreversível, sim, o glaucoma é disparado o maior causador de cegueiras irreversíveis. No mundo todo? No mundo todo. Estatística mundial. Tá. É mito ou verdade que o paciente, uma vez tratado, está curado da doença? Então, na verdade, é um mito, né? Porque o tratamento da doença não leva à cura da doença. É um tratamento que o paciente, uma vez iniciado o tratamento, vai ter que fazer o tratamento pro resto da vida. Ele não vai usar medicamentos por um tempo, depois vai poder interromper o tratamento, né? Perfeito. É mito ou verdade que crianças podem ter glaucoma? Sim, como a gente falou lá no começo do programa. Infelizmente tem. Tem os glaucomas que a gente chama de glaucomas congênitos, é recém-nascido mesmo, acabou de nascer, que a gente tem os exames e tem algumas alterações anatômicas até no olho da criança que a gente consegue ver que essa paciente já é portadora de glaucoma. Então, no caso de recém-nascido, o diagnóstico é ali visual? É visual muitas vezes, tá? Quer dizer, no glaucoma congênito vamos colocar, é basicamente visual, você consegue ver. Pois é, porque eu ia perguntar que exame fazer no recém-nascido para saber se tem glaucoma ou não. Não, é visual mesmo, você consegue ver, você tem algumas alterações até de formato de globo ocular, que você olha, bate o olho e consegue falar que ele já tem glaucoma. E durante o pré-natal não dá para identificar? Não, é impossível, não tem como. É bem difícil, eu vou te falar para você, que é praticamente impossível de você conseguir diagnosticar no pré-natal. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um segundinho, claro. Já volto. Pronto, agora o assunto é sério, não que lá não fosse, mas é que aqui é sério para valer, né? Saúde é sempre um assunto que precisa de muita atenção. Atenção e muita firmeza, né, Sim, doutor Omar? Muita firmeza. Então vamos para a primeira pergunta que nós recebemos, que foi da Marta. Descobri que tenho glaucoma há pouco tempo. Gostaria de saber, o colírio para baixar a pressão do olho deve ser usado pela vida toda? Ou, depois de algum tempo, o uso pode ser interrompido? Marta, na verdade, não tem essa de interrupção do tratamento do glaucoma. É como eu falei lá atrás, né? Se você começar a usar o colírio, né, e atingiu a pressão, que a gente chama de pressão-alvo, que é uma pressão que a gente determina que você deva chegar na redução da pressão, você conseguiu, não é que você está curado, então você não pode mais parar de usar o colírio. Você tem que continuar usando o colírio continuamente, até para evitar a progressão da doença, ou pelo menos reduzir a velocidade com que essa doença está progredindo. Quer dizer, não cura o glaucoma, não controla? Controla, tá. E tem que continuar usando indeterminadamente a medicação. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Valéria. O grau de miopia ou hipermetropia de uma pessoa pode interferir no aparecimento do glaucoma? Então, Valéria, sim. Na verdade, os pacientes que são automíopes, eles têm uma tendência maior ao desenvolvimento do glaucoma. O hipermétrope também tem algumas condições que podem levar ao aparecimento do glaucoma, mas sim, não são graus os graus mais baixos, são graus mais extremos, tanto no extremo da miopia como no extremo da hipermetropia. Você tem alterações anatômicas no olho que podem favorecer o aparecimento do glaucoma. Tá, só por curiosidade, o que seria um grau extremo de miopia? Vamos colocar assim, algo como 15, 14, em graus muito altos. E hipermetropia, por aí também ou não? Por aí, os 7, 8 de hipermetropia também já favorece o aparecimento. Mais uma pergunta enviada pelo Glaucio. Alguns tipos de atividades e comidas podem fazer a pressão ocular de quem tem glaucoma aumentar ainda mais? Não, Glaucio, alimentação não tem relação, tá? Agora, atividades... É engraçado se perguntar, é uma pergunta bastante delicada, assim, até um assunto meio controverso que a gente tem dentro. Por quê? Assim, por quê? Porque, por exemplo, se você está lá na sua academia fazendo supino, naquele momento que você está fazendo força, se esforçando, nesse momento que você pressiona, que você fecha o olho e pressiona, você faz a sua pressão intraocular, tem um pico, né? Ela sobe bastante. Chegaram a fazer alguns estudos que dão alterações de quase 40 milímetros de mercúrio, assim, sendo que o normal é 20, você chegaria perto de 60 e depois volta.
Então, assim, no tratamento do glaucoma, se você já está fazendo tratamento, ok, ele deve segurar, não deve dar nenhuma alteração. Mas, assim, é uma coisa interessante. Então, assim, se você for levar ao pé da letra, atividade, comida, interfere, pode piorar o quadro do glaucoma? Não vai piorar, mas tem prudência. Prudência. Doutor Omar, ao fazer assim, o que causa pressão? É o movimento de fechar os olhos assim ou é a força que a gente... Não, é pela força que você fecha mesmo, pelo trabalho que você dá. Dá um surto aumento de pressão. E fazer isso pode ajudar a desenvolver o glaucoma? Não, sem reação, aí não. Tá. Com isso não, tranquilo, aí não. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pelo Fábio. É normal uma pessoa que faz tratamento de glaucoma com colírio ficar constantemente com os olhos doloridos e bem vermelhos? Então, assim, o olho dolorido não. Assim, a hora que você pinga o colírio, a hora que você instila o colírio no seu olho, ele pode dar um pouquinho de ardência e tudo mais, ok, é normal, mas dor não. Agora, o olho vermelho tem uma categoria de colírios que fazem o tratamento do glaucoma que realmente o grande efeito colateral deles é deixar o olho vermelho. Entendeu? Então, assim, a vermelhidão ok, até aceitável, mas essa parte de estar dolorido não. Se você está usando um colírio que está deixando o teu olho dolorido e vermelho nessas condições, Fábio, a recomendação é voltar para o teu oftalmologista para ver se está tudo bem com o tratamento. Tá. Mais uma. Cláudia pergunta, é possível identificar a doença numa consulta de rotina ou são necessários exames específicos? E se sim, quais são? Então, sim, Cláudia, você consegue numa consulta de rotina saber se você é um paciente portador de glaucoma ou não. Na consulta, só para você ter uma ideia que a gente tem que fazer o exame do grau normal, cuidado visual, você tem que medir a pressão do olho, tá? E você tem que fazer o exame de fundo de olho, nem que seja aquele simples, que é o direto que eu falei para você, que você coloca aquela luzinha no olho. Com esses exames que são simples, em qualquer consultório oftalmológico que você deve fazer esse tipo de exame, você já consegue pelo menos ter uma ideia se tem glaucoma ou não. E a partir daí, na suspeita, você já começa a fazer investigações daí mais aprofundadas. Mas sim, na consulta de rotina você já consegue triar. Tá. Agora sim, uma pessoa que não tem histórico familiar, nem nada, precisa fazer visitas regulares ao oftalmologista? Precisa. A gente recomenda, Regina, que o paciente passe pelo menos uma vez a cada 8 meses em consulta oftalmológica. A partir de que idade? Ou assim, independe? Independe. Assim, para ver se está enxergando bem ou não, idade pré-escolar. Mas para idade pré-escolar, mas para determinar se tem alterações ou não, assim, a partir dos 40 anualmente ou cada 8 meses pelo menos, se você passar em consulta. A partir dos 40 a gente já tem que ir porque a vista começa a ficar diferente, exatamente, né, doutor Omar? Exatamente, você vai enxergar menos para perto, com certeza. Doutor Omar Assay é oftalmologista do Hospital SEMA. O telefone é 11 2602 8000, 11 2602 8000 e o site é SEMA, com C de casa, semahospital.com.br. Prazer conhecê-lo, doutor Omar, volte outras vezes. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição sempre que precisarem. Vamos chamar muitas vezes, bom final de semana. Obrigado, igualmente, obrigado, bom programa.